Todo mundo sabe que em 2026 ter um e-commerce já não é mais novidade. O que virou um desafio de verdade é se destacar, converter vendas e não perder nenhuma venda por detalhes que podem parecer pequenos, mas acabam fazendo toda a diferença, como por exemplo uma plataforma de pagamento. Se você tem uma loja online ou está pensando em montar uma loja online, eu quero começar esse vídeo de um jeito bem sincero, sem nenhuma promessa milagrosa. Empreender não começa com faturamento alto, com vendas todos os dias desde o começo, e muito menos começa com tudo funcionando perfeitamente desde o começo da nossa loja online. No começo da nossa loja online, a gente acaba vendendo pouco. Eu, por exemplo, vendia menos do que eu estava imaginando e às vezes eu vendia menos do que eu precisava naquele mês. Então, assim, perder uma venda era fora de possibilidade, eu não podia perder nenhuma venda, então o meu site precisava funcionar direitinho e não ter empecilhos para os meus clientes. Eu sei que quando a gente está começando, cada venda tem um peso enorme e não é só o dinheiro, né? É a confirmação de que alguém acreditou no nosso produto, gostou do nosso produto a ponto de comprar. E quando a venda não acontece, a gente começa inevitavelmente a se perguntar o que está acontecendo de errado. Será que o produto é ruim? Será que o preço está errado? Mas muitas vezes o problema real não está em nenhuma dessas coisas, e sim em uma situação que muita gente no começo ignora, mas não deveria ignorar, porque é a parte principal de uma venda, que é o pagamento. Eu lembro muito bem no começo da minha loja que eu fazia tudo sozinha, então eu deixava algumas coisas para resolver mais tarde e infelizmente no começo eu deixei a plataforma de pagamento para resolver depois que eu achava que seria o momento certo, quando na verdade o momento certo é desde o início da criação do site, porque a plataforma de pagamento é uma das partes mais importantes, se não a mais importante, no momento da venda. Hoje em dia eu entendo que vender online depende diretamente disso. Se o pagamento trava, demora, gera alguma desconfiança para o nosso cliente, a venda não vai acontecer. Ou também, quando o pagamento do nosso cliente é recusado diversas vezes sem nenhuma explicação, a venda também não vai acontecer, porque o cliente ele simplesmente vai desistir. Quando a gente já vende bastante, perder uma venda dói. Mas quando você vende pouco, quando você está no início ali da sua loja, perder uma venda dói muito mais. E pior, pode acabar desanimando esse início da nossa loja. E foi pensando nisso que eu me liguei que no início da nossa loja a gente precisa de uma plataforma de pagamento que ajude a gente nesse momento da venda e que não atrapalhe. Foi nesse momento que eu comecei a procurar algumas plataformas de pagamento, comecei a pesquisar sobre elas e eu encontrei a AppMax. E nessa minha busca eu tinha bem claro que eu não queria milhares de funcionalidades mirabolantes ou alguma coisa difícil de lidar. Eu queria uma coisa bem simples, eu queria o essencial funcionando muito bem. Eu queria pagamento aprovado, checkout rápido, menos erro, menos cliente desistindo das compras, mais confiança no meu site que era novo, e eu queria alguma forma de recuperar os carrinhos que eram abandonados. Sabe quando aquele cliente ele coloca vários produtos no carrinho e daí ele simplesmente abandona o carrinho, não volta, não conclui o pagamento, ele deixa lá? Então eu queria alguma coisa que desse para fazer com que eu tornasse esse carrinho abandonado em uma venda. Então, depois que eu conheci a AppMax, eu vi que era super possível juntar todas essas funcionalidades que eu queria funcionando muito bem em uma plataforma de pagamento só. E o que é a AppMax? A AppMax é uma plataforma de pagamento pensada para quem vende online, para quem tem uma loja online e principalmente para quem quer crescer na internet de uma forma estruturada, sem ter problema para o cliente na hora do pagamento, do fechamento ali daquela compra. Ela cuida desse momento mais delicado de uma venda, que é quando o cliente já escolheu o produto e agora ele decide fazer o pagamento. E isso envolve muito mais do que simplesmente fazer o pagamento e passar o cartão. Envolve questão de segurança, inteligência e confiança. A AppMax ela analisa o comportamento de compra, aprende com o histórico da própria loja e evita bloqueios desnecessários na compra dos clientes. Também faz uma coisa muito importante, que é proteger contra fraudes, mas sem atrapalhar uma venda legítima, uma venda verdadeira.
Então, na prática, isso quer dizer muito mais venda e menos carrinho abandonado, menos cliente desistindo de comprar o nosso produto. Em 2026, o consumidor está mais atento do que nunca. Se em algum momento da compra dele ele vê alguma situação ali que está confusa, que está insegura ou que está atrapalhando, ele simplesmente vai desistir da compra e procurar em outro lugar. Então, ter uma plataforma de pagamento confiável e que funcione direito ajuda muito nesse momento. Aumenta muito a credibilidade da loja, reduz o medo de compra do cliente, melhora a experiência do cliente e isso tem impacto diretamente na quantidade de vendas que a gente tem no final do mês. Então, essa parte da questão do pagamento não é um detalhe, uma pequena coisa, faz parte da estratégia no geral. Então, analisando toda essa trajetória da minha loja, tudo que eu passei desde o começo, da criação do site até eu entender tudo isso, queria passar para vocês algumas funcionalidades que eu acho essencial numa plataforma de pagamentos e que a AppMax tem. A primeira delas é o checkout otimizado, que é menos confusão, menos abandono de carrinho. Taxa de aprovação inteligente, o sistema ele entende horário, padrão, comportamento dos clientes e reduz recusas desnecessárias no momento do pagamento. Recuperação de venda, porque nem toda tentativa perdida está perdida definitivamente, então essa funcionalidade é uma das melhores. Relatórios claros, porque mesmo quem está começando na loja online consegue entender. E o Max Bank, que é o banco da AppMax, onde você organiza, recebe e acompanha tudo no mesmo lugar, sem complicação. E isso, para quem está começando ou que faz tudo sozinho na loja, é um alívio gigantesco. Quando eu paro para comparar o início da minha loja, quando eu fazia tudo sozinha, tudo meio confuso, e comparo com o momento atual, onde eu tenho uma plataforma de pagamento mais estruturada que ajuda no meu negócio, a diferença assim é clara. As vendas elas ficaram mais constantes, o processo ele ficou muito mais previsível e eu consegui focar no que realmente importa quando a gente tem uma loja online, que é crescer e não ficar apagando incêndio ou ficar se preocupando com pequenas coisas, alguns errinhos que dá ali no momento do cliente escolher o produto até o momento da compra. E empreender não é só sobre número, é sobre resistência emocional. Quando você vê as vendas acontecendo, você acredita muito mais no seu negócio. E acreditando mais, você insiste mais, você se dedica mais e isso tem impacto nas suas vendas. E uma boa plataforma de pagamento vai ajudar em tudo isso muito mais do que parece. Como eu disse, todo mundo sabe que em 2026 o e-commerce está muito mais competitivo. E quem quer crescer de verdade precisa reduzir perda, otimizar processo e usar a tecnologia ao seu favor. Nesse ano de 2026, a AppMax ela acompanha essa evolução e continua sendo uma plataforma muito forte para quem vende online, principalmente porque ela tem todas essas funcionalidades que eu falei que eu considero essencial numa plataforma de pagamentos para ajudar a nossa loja online. Então, se você está começando agora ou quer melhorar os seus resultados, a minha dica assim é simples: não trate a parte do pagamento como um pequeno detalhe da sua loja. Ele pode ser o motivo de você desistir ou o motivo de fazer você querer continuar sempre mais. Então, se você quiser conhecer a AppMax, eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu queria que vocês me contassem como foi o começo da loja de vocês. Vocês também tiveram alguma dificuldade nessa questão da plataforma de pagamentos? Eu vou adorar trocar dica com vocês aqui nos comentários.